Opa, beleza? Cláudio Silveira aqui. Hoje eu quero falar sobre fé. Fé é uma palavra muito pequena, né? Apenas duas letras, mas ela tem muito significado. Quando a gente olha para a Bíblia, né, nós olhamos o pai da fé é Abraão. Mas eu queria falar hoje de um personagem que ele demonstrou muita fé quando ele se deparava com uma situação bem difícil. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de uma pessoa que tem que ter coragem, fé, visão e muita persistência. Quando eu olho para esse personagem chamado Davi, ainda na sua juventude, né, ele passou por uma prova muito difícil, um momento muito difícil, mas ali prevaleceu a sua coragem. Você sabe muito bem a história, mas antes de eu começar essa história, eu quero pedir para você me ajudar compartilhando esse vídeo, dando aí o seu like também e fazendo os comentários. É muito importante o seu comentário, é muito importante o seu like para que eu possa manter esse canal, para que eu possa continuar levando a mensagem de fé e de empreendedorismo para as pessoas que realmente têm interesse e precisam, né? Claro, se você não acredita, também quer dar um dislike, fique à vontade, né? Mas faça alguma coisa, tome uma ação, né? Nem que seja ela para dar um dislike, mas é claro que eu prefiro que você dê um like se você realmente estiver gostando das mensagens que eu estou postando aqui no canal. E é claro, faça seu comentário, faça sugestões, indagações, sugira temas também para que a gente possa estar abordando os temas que você tem interesse. Bom, eu estou falando de fé. Para empreender tem que ter muita fé, principalmente no Brasil. E quando a gente fala de internet, para empreender na internet é preciso fé, é preciso coragem, é preciso conhecimento. Mas se você não tem coragem, se você, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, tem que ter coragem, tem que se expor. A gente está aqui sujeito a errar, né, a falhar, os outros achar que você é um banana, um babaca, enfim. Mas se a gente ficar olhando para o que os outros pensam, a gente não faz absolutamente nada. Para você trabalhar na internet, empreender na internet, você tem que colocar a mão na massa, tem que fazer. Esse negócio de dizer que pela internet você ganha dinheiro dormindo é furada. Claro, acontece isso. Você está lá dormindo, as vendas caem na sua conta lá da Monetize, Hotmart, Eduz, só que você construiu aquilo. Você trabalhou para que aquilo acontecesse, então nada vai cair do céu, nada é de graça. Você tem que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Bom, quando se fala de fé, o empreendedor que tiver medo, ele não faz absolutamente nada. Davi, quando ele foi lá no campo de batalha levar alimento para os seus irmãos, que era a missão dele, ele era um pastor de ovelhas, e ele tinha uma missão, era ir lá levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele chega lá e ele vê os seus irmãos acovardados, com medo de um gigante que estava afrontando o exército e afrontando o próprio Deus de Israel, entrou uma ira dentro de Davi. É isso que muitas vezes tem que acontecer com a gente para empreender. Você tem que ficar irado. Eu, por exemplo, passei por isso. Eu já não aguentava mais trabalhar de empregado. Eu já não aguentava mais, depois de 48 anos de idade, e eu já tenho bem mais hoje, não vou dizer quanto, né? Depois de apenas 48 anos de idade, as portas de emprego estavam fechadas. Eu tive que buscar conhecimento na internet para poder trabalhar, e hoje eu vivo exclusivamente da internet. É fácil? Não é fácil. Mas é gostoso, é gratificante, porque você faz aquilo que você gosta, você ajuda pessoas e você está todo dia aprendendo. Aí quando eu olho para esse personagem, ele vai lá no campo de batalha levar alimento para os seus irmãos, chega lá, ele olha os seus irmãos acovardados e o gigante batendo no peito dizendo: não tem homem em Israel para lutar comigo. E Golias desafiava o exército, desafiava o próprio Deus. E Davi, se sentindo um representante de Deus, se sentindo uma pessoa segundo o coração de Deus, ele não aceitou aquilo. Então, comigo não é diferente, com você não é diferente. Muitas vezes tem que entrar uma ira dentro de nós e a gente tem que dizer assim: eu não aceito mais essa vida miserável, essa vida de escassez. Eu vou em busca de liberdade, eu vou em busca de algo maior, de algo melhor, de algo que eu vou fazer que vai me dar prazer, de algo que eu vou fazer que vai ajudar as pessoas. É isso que eu estou fazendo hoje na internet, fazendo alguma coisa que ajuda as pessoas. Numa outra ocasião eu quero abrir aqui a tela do meu computador, mostrar os projetos que eu trabalho, para que você tenha mais conhecimento. Mas nesse primeiro momento,
A minha intenção é despertar você empreendedor, para que você trabalhe, para que você empreenda, mas para empreender você precisa ter fé, você precisa ter coragem. E quando Davi olha aquela situação, ele se enche de ira e se enche de coragem. E ele ele vai perante o rei, porque ele disse que queria lutar contra o gigante. As pessoas não acreditavam, seus irmãos mandaram ele embora. Vai embora, rapaz, aqui não é teu lugar, você é um guri pequeno. Nós somos homens fortes, gigantes, mas não temos coragem de lutar contra esse gigante Golias. Ele é muito forte, ele já venceu várias guerras. Tire esse negócio da sua cabeça. Quando você pensa em empreender, quando você diz assim, eu vou ganhar dinheiro pela internet, o que não falta é pessoas te aconselhando a não fazer isso. Pessoas te aconselhando a arrumar um emprego, porque o emprego é mais seguro, é mais garantido. Até quando é seguro? Até quando te demitirem. É uma segurança fictícia. Então, não vai faltar pessoas para te desencorajar. Muita gente quis desencorajar Davi. E ele disse, não, eu já matei um leão, já matei um urso, e esse gigante aí para mim vai ser fichinha. Aí o rei disse, tá, tudo bem. Você quer realmente lutar, então eu vou permitir. Mas você tem que colocar pegar minha lança, calçar aqui a minha bota, pegar aqui o meu capacete, o meu escudo. E foi o que Davi fez. Ele tentou fazer tudo isso com as armaduras do rei Saul, mas ele não conseguiu sair do lugar. Tem muita gente querendo ser empreendedor, copiando, fazendo coisas erradas, fazendo spam, usando coisas que não é sua, por isso que não dá certo, não vai para frente. Seja original, faça aquilo que está dentro do seu alcance, dentro da sua capacidade, mas faça com sinceridade, com alegria, entregue algo que realmente vá ajudar as pessoas. Não adianta enganar, você tem que ser sincero, trabalhar de forma correta. Foi isso que Davi fez. E quando ele estava se dirigindo, quando o gigante viu que realmente ele ia enfrentar, o gigante fez várias ameaças e disse, olha, hoje mesmo eu vou te entregar as aves do céu e as bestas do campo, a tua carcaça, a tua carne aí para os abutres devorarem. Então veio a ameaça de Davi, de Golias, para cima de Davi. Vieram várias pessoas para desencorajar ele. Mas ele continuou firme, porque ele tinha um alvo, ele tinha uma convicção. Ele sabia o Deus que ele servia e ele acreditava que era possível ele vencer. Não com as forças dele, mas com as forças de Deus. Então foi o que Davi fez. Ele foi lá, juntou 5 pedrinhas e pegou a sua funda. Era o que ele sabia manejar muito bem. As pedras e a funda era o que ele sabia manejar, usar. Só que quando ele foi enfrentar o gigante, ele fez algo muito importante, que às vezes a gente não para analisar. Ele disse o seguinte, hoje mesmo, Golias, Deus vai te entregar nas minhas mãos. Hoje mesmo você vai ser derrotado. Hoje mesmo vai ser a minha vitória. Porque você vem a mim com espadas, com lança, com escudo, com armaduras deste século. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que eu quero dizer para você, empreendedor? Você quer empreender na internet? Você não pode depender somente de você, do seu conhecimento. Você tem que ter na frente disso um propósito. E você tem que ter muita coragem, muita garra, muita fé, muita confiança em Deus. Confiar em você, no seu conhecimento, tem que estudar, tem que ler, tem que batalhar, faça a sua parte. Mas antes de tudo isso, você tem que ter fé. Você tem que visualizar. Você tem um propósito. Qual é o teu propósito? Fixa a tua mente no teu propósito. Quando vierem os obstáculos, o teu propósito, ele vai te dar força para superar os obstáculos. Porque o que não vai faltar é gente para te desanimar, o que não vai faltar é bloqueio lá do Facebook, o que não vai faltar é dificuldade técnica. São vários obstáculos que você tem que vencer. São vários gigantes no teu caminho e você vai ter que vencer. Como é que Davi venceu? Ele pegou aquelas pedras, jogou as 5? Não, ele pegou apenas uma. E direcionou ela no alvo e atirou ela em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que você tem que fazer. Pegue a sua fé, pegue a sua pedra, pegue a sua funda, com as armas que você tem e comece a fazer.
O problema de muita gente é que deixa para fazer somente quando estiver perfeito. Você não vai começar nunca. Comece com aquilo que você tem. Faça, entregue aquilo que você pode entregar. Realmente faça com sinceridade aquilo que você tem para fazer, para ser feito. Mas faça, coloque a mão na massa. Foi o que Davi fez. Boleou aquela funda e lançou em nome do Senhor dos Exércitos. E aquela pedra atingiu o único lugar que tinha para atingir o gigante, que era na testa, tinha um furo no capacete. A pedrinha pegou naquele furo do capacete. O gigante entontou e caiu para trás. Imediatamente Davi correu, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça do gigante e levantou. Quando ele levantou, o exército dos filisteus bateram em retirada, o exército de Israel avançou e venceram a guerra. A batalha, ela apenas está no início. Para vencer a guerra, você vai ter que vencer várias batalhas. E para vencer essas batalhas, você primeiramente tem que vencer um gigante que está dentro de você, que é o gigante do medo. Coloque esse gigante por terra hoje e comece a sua batalha de ser empreendedor na internet. Dê o primeiro passo. É muito importante que você dê o primeiro passo. Para vencer a batalha, você precisa dar o primeiro passo. Avançar em direção àquilo que você tem maior dificuldade. Você tem que derrotar a tua maior dificuldade, o teu maior medo. Você tem que enfrentar, senão ele vai acabar com você. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Eu peço que você dê um like, compartilhe esse vídeo se ele for importante para você. Ele pode ser importante para outras pessoas também. Muito obrigado, que Deus te abençoe e vai nessa tua força, vai nessa tua fé, porque o Senhor é contigo.